Mesopotâmia significa terra entre rios, que no caso referia-se aos rios Tigre e Eufrates, as duas principais fontes de água que banhavam a região. Devido às cheias dos rios, a Mesopotâmia se tornou um lugar bastante fértil, o que atraiu vários povos para suas redondezas, que acabaram praticando a agricultura. Os mesopotâmicos foram aqueles que criaram o primeiro conjunto de escritas do mundo, a escrita cuneiforme. As primeiras cidades surgiram a partir de obras hidráulicas, que levavam água até a região. As cidades eram construídas ao redor de templos, chamados zigurates, por isso eram chamadas também de cidades-templo. Além de lugares religiosos, os templos, comandados por um sacerdote, definiam toda a vida daquele lugar. Em 2800 a.C., a Mesopotâmia sofre um domínio militar e cultural dos sumérios, que lançam as bases da cultura mesopotâmica. Com sua tentativa de dominar as cidades vizinhas além do Centro-Sul, essa se torna a primeira tentativa de unificar a Mesopotâmia. Muito tempo depois, Sargão domina a região e unifica a Mesopotâmia. Após vários conflitos, entretanto, os assírios assumem o poder e formam o primeiro Império Babilônico, denominado assim por causa da mudança da capital, de Acádia para Babilônia. O Código de Hammurabi foi o primeiro conjunto de leis escritas da história. Embora já houvessem regras em meio às sociedades, elas eram passadas por meio da fala e não de um registro formal. Dentro desse código estava inserido o princípio do talião, onde a pena é proporcional ao ato, ou seja, olho por olho, dente por dente. Entretanto, as pessoas que ocupavam posição de maior importância na pirâmide social muitas vezes ficavam isentas dessas penas, passando-as para um escravo ou um servo. Não se sabe ao certo de onde veio o nome talião. Alguns historiadores afirmam que era um governante da época, já outros afirmam que significava retaliação. A religião dos mesopotâmicos era politeísta, mas ao contrário da pré-história, eles acreditavam em indivíduos que representavam elementos naturais, como, por exemplo, um deus do sol, um deus da lua e etc. Na pré-história, em contrapartida, eles adoravam os próprios elementos, como o sol e a chuva. Estabelece-se na religião mesopotâmica uma relação de barganha, trocando frutas, animais e outros em troca de benefícios. É então que os assírios dominam a região, formando um exército eficiente e cruel. Porém, devido aos próprios atos hediondos do exército, os demais povos da região se rebelaram e derrubaram o Império Assírio. Tempos depois, os caldeus chegaram à Mesopotâmia e implantaram o Segundo Império Babilônico. Foram eles que deram a má fama da Babilônia, conhecida como cidade do pecado, da perdição e do caos. A Torre de Babel foi um zigurate. De acordo com a Bíblia, os caldeus quiseram ser maiores do que Deus e, para isso, construíram uma torre que tocava o céu. Porém, Deus destruiu a torre. Isso do ponto de vista religioso. Mas, pelo ponto de vista histórico, a Torre de Babel pode ser levada em conta como uma metáfora para a queda da Babilônia. Nabucodonosor foi o principal governante caldeu. Foi durante o seu governo que ocorreu a construção da Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. De acordo com a história, os jardins suspensos da Babilônia foram construídos em homenagem à esposa de Nabucodonosor, a princesa persa Semíria, que, ao sair de seu país e ao chegar na Mesopotâmia, sentiu-se extremamente deprimida e, para ajudar e para alegrar a sua esposa, Nabucodonosor mandou construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um magnífico jardim suspenso repleto de flores, animais e árvores nativas da Pérsia.